Prepare-se para uma viagem à Namíbia, a nação da vasta planície e lar do deserto mais antigo do mundo. A Namíbia é uma terra de extremos, um dos países menos populosos do planeta, com quase nada, 2 habitantes por quilômetro quadrado, tornando-a a nação menos densamente povoada da África. Sua beleza inóspita se manifesta em dunas alaranjadas que contrastam com o frio atlântico e em culturas ancestrais como a dos Himba e dos San. Da Costa dos Esqueletos ao Parque Nacional de Etosha, a Namíbia é um testemunho de adaptação e resiliência, com uma geografia deslumbrante, um histórico de colonialismo alemão e uma rica mistura de povos. Momento! Se você se fascina por geografia extrema, paisagens de outro mundo e culturas que desafiam a modernidade, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos começar pelas dunas. A geografia é crucial na Namíbia. Seu vasto território de pouco mais de 825 mil quilômetros quadrados está dividido em 5 zonas topográficas. O deserto da Namíbia, com entre 55 e 80, com milhões de anos, é a mais antiga do mundo e estende-se por toda a costa. O sul do Namibe é famoso por suas dunas de areia vermelha, as mais altas do planeta, ultrapassando a 300 metros, como Duna 7 e Big Daddy, cuja cor se deve ao óxido de ferro. A colisão entre o deserto da Namíbia e a fria corrente de Benguela cria um fenômeno único, a Costa dos Esqueletos. Uma faixa de terra envolta em névoa sobre o deserto da Namíbia, 1.500 km. Os densos nevoeiros matinais, mais de 200 dias por ano, são a única umidade para a flora e a fauna, mas causaram o naufrágio de centenas de navios, dando nome à costa. Além disso, grande parte da costa sul inclui o Sperjebier, ou Área Proibida, uma vasta zona aluvial rica em diamantes. Historicamente, esta área era fortemente protegida devido à sua riqueza mineral, e apenas uma parte foi aberta ao público como Parque Nacional. No interior, o Planalto Central, com uma altitude média de 1.700 metros, abriga a capital, Windhoek. Esta região é mais fértil que o litoral, e é onde se concentra a maior parte da atividade pecuária. A leste, o Planalto desce suavemente em direção ao vasto deserto do Kalahari. Ao contrário do Namibe, que é um deserto costeiro hiperárido, o Kalahari é um deserto arenoso semiárido, coberto por gramíneas e arbustos. Recebe mais chuva e pode sustentar uma maior diversidade de vida selvagem, especialmente após as chuvas sazonais. O Kalahari não é apenas areia, é um ecossistema de estepe vibrante. A flora e a fauna da Namíbia são um testemunho vivo da evolução. Diante da escassez de água, a vida desenvolveu estratégias de sobrevivência únicas no mundo. A planta mais famosa da Namíbia é a Welwitschia mirabilis. É um fóssil vivo, uma espécie endêmica que cresce apenas no deserto da Namíbia. O mais incrível na Welwitschia é que ela só produz as folhas, que crescem continuamente ao longo de sua vida, rasgam-se e se emaranham com o tempo, dando a aparência de serem muitas folhas. Alguns espécimes vivem mais tempo que 1.500 anos. A planta sobrevive absorvendo a umidade da névoa matinal através de glândulas presentes nessas das folhas. Outro exemplo de adaptação é o Acacias camelthorn, cujas longas torneiras podem penetrar até 60 metros no solo para alcançar a água subterrânea fóssil. O país abriga populações únicas de megafauna adaptada ao deserto, demonstrando a resiliência da vida. Elefantes do deserto não se trata de uma espécie separada, mas sim de elefantes africanos que desenvolveram adaptações comportamentais para sobreviver em condições de calor extremo e escassez de água. Eles têm corpos mais esguios e pernas mais compridas e se movem ao longo de centenas por quilômetros ao longo dos leitos secos dos rios, procurando poços de água e evitando áreas povoadas. Rinocerontes negros e leões do deserto. A Namíbia possui a maior população mundial de rinocerontes negros em liberdade e uma pequena população de leões que desenvolveram pernas mais longas e comportamentos de caça adaptados às paisagens rochosas e abertas. O Parque Nacional Etosha, no norte da Namíbia, é o principal destino para a observação da vida selvagem. Dominada por uma planície salgada de mais de 4.700 km, o grande lugar branco e seco. A fauna, girafas, zebras, oryx e centenas de pássaros concentra-se no alguns poços de água permanentes. A história da Namíbia, da colonização à democracia, é dolorosa. Os San, caçadores-coletores, são os habitantes mais antigos, mais de 20 mil anos. Mais tarde, os povos Nama, Damara, Ovambo e Herero se estabeleceram na região. No final do século XIX, a Alemanha colonizou o território, que passou a ser conhecido como África do Sudoeste Alemã, cometendo um dos seguintes atos, primeiros genocídios do século XX. Entre eles, 1904 e 1908, as forças alemãs massacraram os Herero e os Nama em resposta às suas rebeliões.
causando a morte estimada de 80% dos Herero e dos 50% do Nama. Após a Primeira Guerra Mundial, a África do Sul assumiu o controle e administrou o território como se fosse seu. Quinta província, impondo o brutal sistema do apartheid, com segregação racial, divisão de terras e confinamento dos povos indígenas em pátrias. A luta pela independência, liderada pela Organização do Povo do Sudoeste Africano, SWAPO, durou diversas décadas, incluindo uma longa guerra de guerrilha. Finalmente, sob pressão internacional das Nações Unidas, a Namíbia conquistou sua independência em 1990. Hoje, a Namíbia é uma das democracias mais estáveis e pacíficas da África. Um contraste marcante com seu passado colonial e o caminho turbulento rumo à soberania. O país alcançou efetivamente a reconciliação racial, mantendo uma notável paz social. A capital, Windhoek, é um exemplo dessa mistura cultural. A cultura da Namíbia é um mosaico de mais de 10 principais grupos étnicos, cada um com seus próprios costumes, línguas e vestimentas. Os Himba, que vivem na remota região de Kunene, no noroeste, são um dos grupos mais emblemáticos. Eles preservaram um estilo de vida seminômade, mantendo uma cultura fortemente ligada à sua criação de gado, que é a base de sua subsistência e status. Sua característica mais distintiva é o uso de otize, uma pasta feita de gordura de manteiga e pigmento ocre vermelho. As mulheres Himba cobrem seus corpos e cabelos com essa mistura, que lhes proporciona proteção solar e é um símbolo de beleza, riqueza e pureza. Os Himba são animistas, e a crença no fogo sagrado, o Okuruwo, é fundamental para sua estrutura social. A modernidade e o turismo chegaram a essas terras, criando um delicado equilíbrio entre a preservação da tradição e a necessidade de desenvolvimento econômico. O povo San, os bosquímanos, são os habitantes mais antigos. Eles vivem principalmente no deserto do Kalahari e são conhecidos por sua profunda conexão com a terra e por suas habilidades de sobrevivência desenvolvidas ao longo de milênios. Sua cultura, com rituais de dança em transe e uma estrutura social igualitária, está preservada na arte rupestre de sítios como Twyfelfontein. As mulheres Herero possuem um costume visual único. Elas usam vestidos vitorianos elaborados e um cocar com chifres, Odjikaiva, que simboliza seu gado. Embora remonte à era colonial e às tentativas dos missionários alemães de civilizá-los, eles o adotaram como um poderoso símbolo de identidade e resistência. A Namíbia tem passar-línguas nacionais. Embora o inglês seja a língua oficial, ele é falado por apenas cerca de metade da população, 7% da população. A maioria fala Oshiwambo, Nama, Herero ou Afrikaner. A língua materna varia entre as cidades, refletindo sua profunda mistura étnica. Estamos exatamente na metade do caminho, e esperamos que a história dos Himba, do deserto que respira e da beleza trágica da costa dos esqueletos esteja sendo tão cativante para vocês quanto é para nós. Se sim, não se esqueça de curtir este vídeo agora mesmo. Seu apoio nos ajuda a continuar contando essas histórias. E se você ainda não é inscrito, agora é a hora. Inscreva-se e ative as notificações. A Namíbia, apesar de sua baixa densidade populacional, possui centros importantes como Windhoek, a capital, que é notavelmente limpa e organizada, com o inglês e o alemão como línguas predominantes. Sua arquitetura mescla modernidade africana e estilo bávaro. Christuskirche. Altifest é o ponto de partida para safaris. Na costa, Swakopmund é uma recorrer litorânea com forte influência alemã, com edifícios Art Nouveau e nomes de ruas em alemão, um oásis cultural ao lado do deserto da Namíbia. Sua economia depende de vastos recursos naturais. A mineração é fundamental. É uma grande produtora de urânio, diamantes, ouro, cobre e zinco. A pesca também é vital. Corrente de Benguela. O desafio é distribuir a riqueza mineral. O atrativo turístico reside em suas paisagens únicas. Sossusvlei, uma enorme bacia de argila com as dunas vermelhas mais altas. Ao lado dele está a Deadvlei, com acácias negras esqueléticas mortas há mais de 900 anos, criando um contraste espetacular. O cânion do Rio Fish é o maior cânion da África e o segundo do mundo, com 160 km de comprimento e 550 de profundidade. O rio muitas vezes se resume a um fio d'água. A caminhada de 5 é um desafio diário. Perto de Luderitz fica Kolmanskop, uma cidade fantasma de mineração de diamantes abandonada no início do século XX e agora tomada por dunas, oferecendo um cenário surreal. Na região de Kunene, Twyfelfontein é outro patrimônio mundial da Unesco. É uma das maiores e mais bem preservadas coleções de gravuras e pinturas rupestres da África. As gravuras foram feitas por caçadores-coletores San em toda a região. Milhas durante anos documentou a vida selvagem, os rituais e os padrões de migração. Bomilhas de gravuras, um arquivo pré-histórico gravado na rocha. Céus escuros.
Namíbia é famosa por ter alguns dos céus noturnos mais escuros do mundo, devido à sua baixíssima poluição luminosa. É um dos alguns locais no mundo reconhecidos como Parque de Céu Escuro, pela Associação Internacional de Céu Escuro. Astrônomos amadores encontrarão aqui o paraíso. Conservação comunitária. Namíbia é líder mundial em conservação. Mais do que 40% do país está sob alguma forma de proteção, sejam parques nacionais ou áreas de conservação comunitárias. As comunidades locais gerenciam e se beneficiam diretamente do turismo de vida selvagem, o que levou a um aumento notável nas populações de rinocerontes, elefantes e outros animais selvagens. Faixa Sétia. Pista de pouso mais longa da África está localizada na Namíbia, no aeroporto de Keetmanshoop. Seu comprimento 4.700, o medidor foi projetado para o ônibus espacial americano, embora nunca tenha sido usado para esse fim. O Grande Buraco Azul, Lago Otjikoto, é um os únicos lagos permanentes da Namíbia. Trata-se de um lago de dolina de origem kárstica, conhecido por sua incrível profundidade e seu uso histórico. Durante a Primeira Guerra Mundial, as tropas alemãs lançaram suas armas e equipamentos no lago antes de se renderem, tornando-o um fascinante local para mergulho. A Namíbia não é apenas um destino, é uma experiência geológica e cultural. É um lugar que desafia o visitante a contemplar a imensidão, o silêncio e o poder da natureza. É a terra do Dodô, onde a beleza das paisagens contrasta com a dureza da sobrevivência. É uma nação jovem que se eleva acima de 1.500 quilômetros de litoral atlântico, com uma população dispersa, porém vibrante, e uma economia ligada às profundezas da terra. É uma lição de resiliência humana e natural, uma terra que emergiu de um século de opressão para se tornar farol de paz e conservação no continente africano. Sua vastidão, sua história de genocídio e sua incrível beleza a torna um dos lugares mais fascinantes e complexos que se pode visitar hoje em dia. E esse é o impressionante, vasto e silencioso reino da Namíbia. Esperamos que esta jornada épica pelas dunas, cânions e culturas Himba e San tenha deixado você sem fôlego. Se esta terra de extremos te cativou, dê um like para que esta história alcance mais exploradores. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Há um mundo inteiro à sua espera e estamos prontos para levá-lo ao próximo destino. Obrigado por viajar conosco.